Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez iremos compartilhar nessa oportunidade lições preciosas deixadas pelo nosso apóstolo Paulo. E desta vez, a lição que nós vamos refletir hoje está no capítulo 15 da nossa revista EBD, que tem como tema instruções para grupos específicos na igreja. Na verdade, se trata de uma carta de Paulo ao seu discípulo Tito. Tito, que na época, assumiu a igreja de Creta como pastor. O Espírito Santo levantou o jovem Tito para pastorear a igreja de Creta. Uma igreja extremamente problemática, com situações desafiadoras dentro daquela igreja, na época, por causa das influências que estava recebendo, de falsas doutrinas, de determinadas pessoas infiltradas dentro da igreja para desvirtuar os cretenses, os crentes de Creta, embutindo naquela igreja heresias e pensamentos libertinos, e que muitas pessoas, muitos crentes cretenses estavam vivendo uma intensa hipocrisia. Então, Tito, como responsável espiritual pelaquela igreja, tinha um grande desafio pela frente de restaurar o padrão de comportamento dos cretenses para enquadrar a igreja de Creta aos propósitos divinos, dentro de uma lógica de identidade cristã que deveria prevalecer na igreja de Creta. Apenas uma curiosidade. Engraçado que é uma coincidência, mas acredito que Deus sabe de todas as coisas, então essa coincidência nos ensina muitas coisas. Tito, no ano 70, já na era cristã, foi um general romano, que invadiu Jerusalém e destruiu completamente Jerusalém para subjugá-la ao Império Romano. Tá? E agora nós temos um Tito que é levantado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, através da vida do apóstolo Paulo, que o preparou, o ensinou, o qualificou, para que ele pudesse assumir uma igreja de Cristo e restaurar dentro daquela região de Creta os padrões divinos, restabelecer a espiritualidade, reconstruir os muros que foram derrubados pela hipocrisia. Então, a história ela é muito interessante nesse aspecto. E aí nós vamos nos debruçar no capítulo 2 de Tito, dos versículos 1 ao 10, que vocês vão perceber, nós vamos fazer aqui uma digressão, que Paulo apresentou uma carta instrutiva a Tito, abordando alguns pontos, algumas situações que deveriam ser observadas pelo então pastor Tito, para que ele pudesse implementar na igreja cretense e conseguir um resultado esperado, que seria o reavivamento espiritual daquele povo, daquela igreja que estava inserida em contaminação por ideias heréticas e libertinas. Tá? Então eu vou ler com vocês, queria compartilhar primeiro o capítulo 2, do versículo 1 ao 10, e a partir daí a gente começa a fazer algumas digressões. Então vamos lá. Quando você abre a sua Bíblia, no capítulo 2 de Tito, o capítulo 2 começa com o seguinte título, Os deveres das várias classes de pessoas crentes. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos,
a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então aqui está, meus irmãos, minhas irmãs, o capítulo, do capítulo 2 de Tito, apenas a parte que vai do versículo 1 ao versículo 10, que é a nossa lição de hoje, e daqui nós extraímos, com certeza, relevantes lições que devemos absorver, né, através da carta do apóstolo Paulo a Tito, em que, nos dias de hoje, essas lições são preciosíssimas. Por quê? Porque o raio-x, né, podemos dizer assim, né, o raio-x feito pelo apóstolo Paulo dos problemas que se viviam na igreja de Creta, ele procurou trabalhar esses problemas de forma pontual, a fim de estabelecer junto a Tito diretrizes que ele pudesse se ater para que alguns objetivos fundamentais pudessem ser alcançados através dessas lições. Lições que nós devemos extrair para as nossas vidas como membros da igreja, de uma igreja, como líderes de um grupo de cristãos, ou até mesmo que assumimos liderança dentro de nossa igreja, ou fazendo parte, independente de liderança, do corpo de Cristo, né? Nós devemos extrair essas lições preciosas deixadas pelo apóstolo Paulo, porque os problemas, meus irmãos, praticamente são os mesmos, né? Mudam algumas circunstâncias em razão dos tempos modernos, mas a base de problemas, o fundamento, né, que envolve tais problemas morais, comportamentais, né, de doutrina dentro da igreja, permanece nos tempos atuais. E aí nós devemos extrair essas lições, né, para que nós possamos cada vez mais estarmos capacitados para enfrentar esses dilemas que existem ainda nos dias atuais nas igrejas de Cristo. Tais orientações, elas devem ser compreendidas como uma espécie de manual, né? Manual de como conduzir uma igreja nos tempos atuais, de forma a enquadrá-la por meio de seus diversos grupos, porque nós vivemos dentro de uma igreja, então a igreja ela é formada por diversos grupos de pessoas, né? Por diversas identidades que ali estão presentes, diversas personalidades, diversos representantes de profissões, né, de famílias. Então nós temos grupos que formam a nossa igreja. E esses grupos precisam, né, dentro de suas características, de suas peculiaridades fundamentais, elas devem ser tratadas e trabalhadas para alcançar um estilo de vida cristã cada vez mais alinhado, né, ao propósito de Deus para a vida do crente. Ok? Para Tito, nessa época em que Paulo escreve a sua carta dirigida a ele, uma carta instrutiva, que eu costumo dizer, uma carta com diversas instruções, considerando os grupos que se tinha dentro daquela igreja cretense, e esses grupos deveriam ser trabalhados por Tito, deviam ser observados e trabalhados espiritualmente por Tito dentro dessas linhas, né, de postura, para que pudesse esses grupos estarem cada vez mais enquadrados, né, dentro de um padrão de comportamento aceitável diante de Deus, dissipando, por outro lado, dissipando todo e qualquer ensino maligno ou qualquer comportamento herético
né, comportamento leviano, hipócrita, que pudesse ali estar querendo dominar aquela igreja. Então a condução da igreja de Creta é extremamente desafiadora para Tito. Primeiro que ele era um jovem, né? Ele era um jovem adulto, mas era um jovem, né? Não tinha a mesma experiência que o apóstolo Paulo e era discípulo de Paulo. Então Paulo se viu na situação desafiadora para Tito de ensiná-lo e procurar instruí-lo de como ele deveria lidar com esta situação. É interessante que Paulo, inclusive nós trabalhamos essa lição aqui, salvo engano, foi no início de abril, nós trabalhamos essa lição, Paulo direcionando a Timóteo. Né? Timóteo também passou um desafio, né, parecido com o de Tito, e que nós exploramos numa das lições anteriores aqui, que nós falamos da responsabilidade com diversos grupos da igreja. Né? Uma carta semelhante, né, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, direcionada ao jovem Timóteo, também, né, jovem pastor, que estava conduzindo uma igreja, e agora, né, é uma carta semelhante, não com as mesmas palavras, né, porque os momentos são diferentes e, querendo ou não, o público-alvo é diferente. Aqui nós estamos falando da igreja de Creta, mas você vê que o apóstolo Paulo toma um cuidado de fazer uma análise, né, comportamental, relacionando-as com diversos grupos, né, que existem dentro da igreja e procurando instruir dentro de uma experiência até espiritual que Paulo tinha, ou mesmo, né, instruído pelo próprio Espírito Santo de Deus para repassar ao pastor Tito como ele deveria lidar com esses problemas. Tá? Então a igreja de Creta, só contextualizando mais a situação, os crentes cretenses, eles viviam em profunda hipocrisia, né? Não vivendo de fato a palavra, não se vivia de fato, vivia apenas de boca, né? Ou de aparência. E isso a gente vê muito nos dias atuais. Nós temos, infelizmente, no nosso meio, né, cristão, pessoas que não vivem de fato a palavra, né, de Deus. Elas acabam muitas vezes pregando, tendo um belo discurso, né, mostrando que conhece a palavra, né, com um belo discurso, mas quando você observa com mais cuidado, você vai ver que o comportamento, as atitudes não necessariamente correspondem, né, às suas palavras, ao seu discurso. Né? E aí nós chamamos isso de hipocrisia, ou seja, vive o que não prega, ou prega o que não vive. Né? A ordem dos fatores não altera o produto. Né? Então, vive o que não prega, ou prega o que não vive. Então, essa é uma realidade, né, que nós não, né? Graças a Deus nós não vivemos essa realidade. Mas a igreja cretense vivia e Tito estava diante desse desafio. Né? E que são problemas também dos dias atuais. Temos igrejas, temos grupos de pessoas, temos crentes que vivem esse dilema nos dias atuais. Então, quando a gente faz uma análise mais acurada, né, dessa carta de Paulo a Tito, a gente pode extrair as seguintes lições. Aí eu vou apenas, dentro desses poucos minutos que nós temos, né, para compartilhar as lições, eu quero apenas sistematizar, né, em algumas diretrizes que a gente, fazendo uma leitura mais acurada, né, mais analítica, a gente consegue extrair como verdadeiras lições para as nossas vidas e para a igreja do presente, do tempo presente. Então, Paulo instruiu Tito como enfrentar uma situação e como ele enfrentaria. Ele teria que ser imbuído de muita graça, muita paciência e muita intrepidez, meus irmãos. Né? Na verdade, os problemas que nós vivemos nas igrejas hoje, né, não se resolvem pela força, né? Não se resolvem vamos dizer, pelo vernáculo humano. Se o Espírito Santo de Deus não estiver conduzindo essas soluções, não chegamos a lugar nenhum, até porque o próprio Cristo já nos disse: sem mim nada podeis fazer. Né? E no que tange às coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Então, se o Espírito Santo, né, não estiver nos instruindo, nos capacitando
para a gente poder lidar com essas situações que hoje nos afrontam nos dias atuais dentro das nossas igrejas, né, a gente não chegará a lugar nenhum. Vira uma guerra de narrativas, mas não se chega a lugar nenhum. Se discute o texto bíblico, mas sem edificação espiritual. Então, a gente precisa, né, ter esse cuidado, né, de quando exercer, sermos os títulos dos tempos atuais, nós sermos revestidos de toda a graça, de toda a paciência e toda a intrepidez, e esses predicados, né, só podem ser alcançados por meio de uma vida de oração, de uma vida de adoração ao Senhor, de busca, né, da sua presença, para que o Espírito Santo de Deus possa nos instruir e nos capacitar a lidar com essas situações. Então, meus amados, minhas amadas irmãs, a gente precisa daqui extrair três objetivos fundamentais que, na verdade, Paulo instruía a Tito naquela ocasião para que Tito pudesse, por meio dessas atitudes, dessas orientações que Paulo, imbuído pelo Espírito Santo de Deus, estava ali repassando, eram objetivos fundamentais que necessitariam de ser alcançados, deveriam ser alcançados. 3 objetivos. O primeiro objetivo, a gente extrai lá do versículo 5 do capítulo 2 de Tito, para que a palavra de Deus não seja difamada. Difamar a palavra de Deus é quando eu não a cumpro, é quando eu a vilipendio, eu acabo de forma maliciosa, né, não traduzindo ou não sendo fiel àquilo que a palavra realmente está dizendo. Eu estou traindo a palavra, eu estou acrescentando ideias que não correspondem àquilo que a palavra está dizendo. Por quê? Porque eu tenho algum interesse pessoal, né, naquela interpretação A ou naquela interpretação B. Só que quando a gente vai para o contexto geral da palavra, para os princípios da palavra de Deus, a gente vê que tem alguma coisa errada, né? Então, a palavra de Deus ela não pode ser difamada. Então, quando a gente precisa ter cuidado de pregar, de instruir, de orientar, a gente precisa estar fazendo isso fiel e leal à palavra de Deus, sem procurar inventar, sem procurar denigrir a palavra de Deus com os nossos pensamentos, que são pensamentos muitas vezes maus, meus irmãos, porque nós, né, ainda temos em nós uma natureza pecaminosa, carnal, a carne ainda vive em nós, né? Todavia, a carne ela precisa estar mortificada quando nós temos a presença real do Espírito Santo de Deus. A carne existe, mas ela existe dominada pela presença de Deus. Essa que é a diferença. Não é que nós passamos a ser só espiritual. Nós um dia passaremos a ser só espiritual, quando Cristo voltar e nos resgatar, né, para levar aos céus. Mas até lá, nós somos carne. Agora, quando Cristo habita em nós, quando nós temos a vida de Cristo em nós, a carne, a nossa carne está mortificada, não tendo vez na nossa vida. Então isso quer dizer que nós não somos dominados por pensamentos pecaminosos e atitudes pecaminosas. Todavia, nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo ele não dorme, né? Ele anda, a palavra diz que ele anda, né, ao nosso derredor, constantemente, querendo nos tragar. Então a gente precisa estar em vigilância e oração constantemente, para que nós não podemos, ainda que inconscientemente, para que nós não podemos ser, muitas vezes, né, facilitadores para a divulgação de falsas doutrinas, porque estamos imbuindo por um pensamento A, por um pensamento B, por um doutrinador B, por um doutrinador A, por um teólogo B ou por um teólogo A, por uma teoria teológica B ou A. Nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. E se você tem dúvidas sobre algum ponto da palavra de Deus, busque no Espírito Santo o conhecimento de Deus. Porque, como eu disse, as coisas de Deus, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Não é por meio do pensamento humano, da razão humana ou da teoria do conhecimento humano. O conhecimento é de Deus, é do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita, nos instrui para toda boa obra. Então a palavra de Deus ela não pode ser vilipendiada, ela não pode ser difamada de forma alguma.
E uma das maneiras que nós não entramos nesse jogo de difamação da palavra de Deus é quando a gente, tudo que faz, tudo que prega, tudo que fala, a gente precisa estar fielmente alicerçado às Escrituras, o que está redigido aqui neste livro sagrado, que deve ser a nossa, vamos dizer, a nossa vida deve estar dentro desse livro sagrado. O segundo objetivo fundamental, né, das lições de Paulo para Tito, né, é para que os cristãos não sejam mal vistos. Quanto de nós, muitas vezes, somos taxados de algum determinado termo pejorativo porque outro irmão, outro cristão se comportou de forma inadequada. Tem uma vida herética, leva uma vida mundana dentro da igreja. Eu mesmo, meus irmãos, já ouvi diversos chavões, diversas frases, diversos nomes, né, pejorativos contra o crente. Mas saibam que todos esses nomes pejorativos não foram aleatoriamente criados. Eles são exatamente fruto dos maus comportamentos de muitos crentes, ou muitos daqueles que vestem a camisa do cristianismo e se comportam de forma pervertida, de forma leviana, de forma a denigrir a palavra de Deus. Então, na verdade, quando nós nos comportamos de maneira a denigrir, de vilipendiar a palavra de Deus, nós também estamos vilipendiando e denigrindo a conduta cristã no meio social. Nós não somos capazes, quando estamos vivendo uma vida de hipocrisia, nós somos incapazes de dar um bom testemunho do que é ser um crente verdadeiro, do que é ter uma vida cristã. E aí Paulo já visualizava isso. Nós temos que combater esse mal dentro da igreja pela palavra, mas também pelo crente. Pelo crente verdadeiro, que vai passar a ser chacoteado, descredibilizado, mal visto, né, pelo comportamento de alguns que não se portam adequadamente, estão desviados do propósito de Deus, daquilo que a palavra nos ensina, mas estão pregando que são crentes, mas estão pregando um falso cristianismo. Então, na verdade, o que Paulo aqui estava combatendo e mostrando a Tito como ele devia combater para alcançar determinado objetivo, era o combate ao falso cristianismo que estava se instalando dentro das igrejas da época. Especialmente nessa igreja aqui em que Tito estava pastoreando, que é a igreja de Creta. Então, ali estava sendo difundido um falso cristianismo, ou seja, se dizia cristianismo, se dizia crente, mas, na verdade, não tinha nada do verdadeiro evangelho, do verdadeiro padrão de comportamento que um crente deveria ter. Então, quando um crente verdadeiro, né, chegava a determinado local, aquele crente verdadeiro estava mal visto, não pelo seu comportamento, mas pelo comportamento daqueles que se apresentam como crente, mas na verdade não tem nada de crente. No seu comportamento, nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, não apresenta testemunho nenhum que glorifique a Deus. Então, os crentes verdadeiros acabavam ficando numa situação difícil, como acontece nos dias de hoje, meus irmãos, minhas irmãs. Quantos de nós não já passamos experiência, não tivemos experiência de ficarmos em maus lençóis, porque antes de nós passou por aquela ocasião um falso crente. E aí nós chegamos depois, apresentando uma palavra verdadeira, uma vida de adoração a Deus, de comportamento adequado dentro do propósito de Deus, e somos taxados como falsos, como uma série de predicados que recebemos ao longo da nossa jornada por este mundo. E o terceiro, pessoal, o terceiro objetivo aqui que nós temos que nos atentar, fundamental, é para que o ensino da salvação em Cristo Jesus seja atraente. Para que o ensino seja atraente. Ou seja,
A pregação da salvação, meus irmãos, do Evangelho, pautado na verdade, ela precisa ser atraente, mas não atraente aos olhos do mundo, né? É algo também que precisa ser muito trabalhado dentro da nossa formação cristã. A gente não precisa ser duro com as pessoas, a gente não precisa ser, vamos dizer, ríspido com as pessoas para dizer a verdade que está na palavra. Nós não precisamos usar de força ou ignorância, né, brutalidade para demonstrar uma pessoa, para até mesmo disciplinar. É aquilo que eu disse inicialmente. É pela graça, é pela paciência, pela persistência, pela intrepidez dadas pelo Espírito Santo, que é amor. Não pela força, não pela nossa força, porque nós não podemos fazer nada. Então, a palavra da salvação, ela é agradável. Na sua originalidade, a palavra da salvação ela é agradável, porque ela é uma palavra de amor, ela é uma palavra de resgate, ela é uma palavra de perdão, ela é uma palavra de esperança. Então, esses predicativos da pregação da salvação não são desagradáveis. E nós precisamos manter essa característica, né, da pregação da palavra da salvação em Cristo Jesus. E aí, Paulo, quando escreveu essas orientações a Tito, né, definiu como um dos objetivos fundamentais dessas orientações. Está relacionada à palavra da salvação e ela ser agradável e atraente, que é, na verdade, se revelar como ela é. Essa é a ideia, é revelá-la como ela realmente é, a palavra da salvação, e não contaminada com determinados pensamentos que não fazem parte da sua essência e que acabam desvirtuando a sua própria finalidade. Proteger os verdadeiros cristãos e proteger a própria palavra. Esses são os três objetivos. Então, o primeiro objetivo está no versículo 5 do capítulo 2 de Tito, o segundo objetivo está no versículo 8 do capítulo 2, e o terceiro objetivo está no versículo 10 do capítulo 2. A partir daí, meus irmãos, a instrução de Paulo passa a ser dividida em grupos definidos dentro da igreja, né? E então Paulo dividiu as suas orientações em grupos específicos dentro da igreja cretense, né? Até porque Paulo conhecia a realidade de todas as igrejas em que ele passou, né? Mas ali, em razão até da sua prisão, ele acabou contando com discípulos que assumiriam o cargo, a tarefa de conduzir essas igrejas na sua ausência, né? Então, Paulo sabia e tinha mapeado, né, todas essas igrejas. Então, Paulo, quando escreveu essa carta a Tito, já tinha mapeado quais são os grupos que ele deveria voltar a sua atenção para dentro da igreja, né? A começar pela própria liderança, né? A começar pela própria liderança. Então, Paulo já começa dizendo a Tito, tu precisas fazer um trabalho desafiador com grupos dentro da igreja. A começar por ti, pelo teu comportamento como líder, porque você precisa ser referência, você precisa ser exemplo, você precisa influenciar, você precisa mostrar credibilidade. Essa é a intenção de Paulo a orientá-lo. Não que Tito estivesse cometendo algum erro, mas Paulo estava reforçando como Tito deveria permanecer firme na sua fé, firme no seu comportamento e nas suas convicções quanto ao Evangelho, quanto à pregação da boa palavra. E aí, as instruções deixadas à liderança, a começar pelo próprio Tito, né, envolvem 3 pontos fundamentais. O primeiro ponto, pregar fielmente de acordo com as Escrituras. Isso, acabamos de falar sobre as situações que envolvem você desviar, né, o conhecimento das Escrituras para entrar em conhecimento para agradar ou fazer coceirinhas em ouvidos de grupos de pessoas, né? Então, muitas vezes, não é que a palavra é dura, mas a palavra ela é autêntica, ela é verdadeira.
Então, determinados temas, nós sabemos que existem determinados temas que nos dias atuais são extremamente delicados. Nós sabemos disso, né? Hoje, tratar determinados temas, né, que envolve questão sexual, né, questão de relacionamento homem-mulher, né, nós temos alguns temas, né, que são temas que requerem do pregador intrepidez diante da palavra, né? Ele não tem compromisso com o grupo, ele tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso com quem lhe enviou a pregar o verdadeiro evangelho. Então, o trabalho de convencimento é do Espírito Santo. E aí é que eu costumo sempre, eu deixo aqui o meu exemplo, a minha dica, né? Todas as vezes que eu sou convidado a levar a palavra, claro que eu me preocupo em usar de uma linguagem mais acessível possível, uma linguagem mais decente possível, porque nós temos que ter responsabilidade com a obra de Deus. Todavia, eu não tenho preocupação com aquilo que eu devo dizer. Eu sou um servo, eu apenas obedeço. Se Jesus manda eu dizer, eu vou dizer. O trabalho de convencimento é do Espírito Santo, não é meu. Então eu digo aquilo que eu preciso dizer, aquilo que eu sou mandado a dizer. E a parte de convencer e de gerar arrependimento é com o Espírito Santo. Eu não posso ocupar o papel do Espírito Santo, eu não posso tomar as vezes do Espírito Santo. Eu só preciso ser um instrumento, um porta-voz da palavra. E eu preciso ser fiel a ela. Eu preciso ser leal a ela. Então nós temos no nosso dia a dia, a gente vê em algumas situações do mundo atual, muitos pastores e líderes preocupados de enfrentar determinados temas, porque vai desagradar determinados grupos da igreja, porque vai talvez ter uma perda de membresia dentro da igreja, porque muitos irão sair, porque não suportarão ouvir aquela palavra, né? Por quê? Porque vivem algumas práticas que são tratadas naquele sermão. Quer dizer, então, nós não temos que ter essa preocupação, meus irmãos. É isso que Paulo estava dizendo a Tito. Tito não tem que ter preocupação em dizer a verdade, meu irmão. Tu vais ter que dizer a verdade, custe o que custar. Mas, na verdade, o teu compromisso é com quem? Com Cristo e não com os homens. Tá certo? O segundo ponto, ter um padrão de comportamento exemplar, integridade e seriedade, né? Isso é um padrão de comportamento da liderança, né? Então nós temos que ter um padrão voltado à integridade e à seriedade, né? Não é ser turrão, né? Não é ser um líder mal-humorado, porque a seriedade é fechar a cara, é ser cara fechada, né? Não é nada disso, meu irmão. Você precisa ser feliz, você precisa demonstrar a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é alegria, é paz, é harmonia. Então, quando você passa isso para as pessoas veem Deus na sua vida, as pessoas veem Deus em você, né? Então, você não precisa estar de cara fechada para mostrar que você é sério, né? Você não precisa estar emburrado, né, para mostrar que você não gosta de confiança. Não é nada disso, né? Mas levar a obra, levar a palavra de Deus dentro de uma seriedade, né? Então, não brincar com coisa séria. A obra de Deus é séria, né? Então, nós vemos hoje, por exemplo, nós temos hoje, não é o nosso caso, né, mas nós vemos em muitas situações pessoas se revoltando, né, porque determinados líderes praticamente vão lá fazer uma oração e pedem o dinheiro de volta, né? Como se estivesse vendendo a oração. Não, meu irmão, eu vou orar aqui pela sua coisa, mas eu queria que você depositasse o valor na minha conta. Isso é falta de seriedade, isso é falta de integridade, porque aquilo que você recebeu de graça, você tem que dar de graça, meu irmão. Se você foi curado pelo amor do Senhor Jesus, se você foi liberto, você vai pregar a libertação e vai impor as mãos para libertar e curar uma pessoa, você não vai cobrar nada por isso, porque você não pagou nada para receber isso. Deus te deu de graça. A graça, o nome já está dizendo, é a graça. Ela é de graça, mas ela não é barata. Custou a fidelidade e a lealdade de Jesus. Custou o sofrimento e todo o sangue derramado por Jesus Cristo. Então ela não é barata, mas ela é de graça. Para você ela sai de graça. Então você não tem que colocar nenhuma condição, né, para poder você fazer a obra na vida de uma pessoa, ser instrumento de Deus na vida de uma pessoa. Então é um exemplo muito comum que a gente vê
desse mau comportamento de líderes e pastores dentro das igrejas no Brasil e no mundo, né? Pessoas que acabam usando do ministério como um trampolim para outras conquistas, né? Isso não pode acontecer, isso é falta de seriedade e integridade com a palavra de Deus e com a obra. E o terceiro ponto, que está relacionado aos líderes, se utilizar de uma linguagem decente. Isso é o mínimo, né, meus irmãos? Isso é o mínimo, né? O líder, o pastor, o pregador, o evangelista, ele precisa ser portador de uma linguagem decente, de uma linguagem respeitadora para o público que lhe ouve, né? Mas não confundir a linguagem com a mensagem. A mensagem, muitas vezes, pode até agredir aquele grupo, mas é porque aquele grupo não está acostumado com a verdade. Mas em nenhum momento você está desrespeitando com palavras de baixo calão, palavras chulas, palavras inapropriadas, palavras ofensivas. Não é esse o padrão de um líder, né, que está pautado na palavra de Deus, que está dentro de um comportamento padrão de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ok? A partir da liderança, meus irmãos, o apóstolo Paulo começa a trabalhar outros grupos. E aí eu enumerei aqui para vocês, para ficar mais fácil, né, esses grupos e o padrão de comportamento que se espera, né, desses grupos. E aí, claro, que alguns pontos aqui da Bíblia, né, está relacionado, principalmente nessa parte da igreja de Creta, está relacionado a uma sociedade que se tinha outro tipo de, né, característica, né, era uma outra época. Então a gente precisa, claro, fazer as devidas, né, ajustes para a época atual, sem violar princípios fundamentais da palavra. Então, fazer as devidas adaptações à realidade atual, por exemplo, meus irmãos, na época Paulo falou em escravos, como os escravos deveriam se portar diante dos seus senhores. Nós não vivemos mais escravidão no mundo moderno, hoje no Brasil. Não existe escravidão, né? Então nós não temos como fazer fielmente uma abordagem a respeito o escravo e o seu senhor. Não. Mas nós temos trabalhadores e trabalhadoras dentro da igreja. Nós temos funcionários públicos, nós temos empregados, empregadas dentro da igreja. Então nós vamos adaptar, né, os padrões, os princípios da palavra deixadas pelo apóstolo Paulo para esse grupo de pessoas dentro da nossa igreja. É apenas um exemplo, tá certo? Então, quais são esses grupos, né, que Paulo acabou abordando para Tito na igreja de Creta? Homens mais velhos, os nossos anciãos, os nossos senhores, né, os nossos experientes, né, aqueles homens, né, que têm uma vida, uma história pela frente para contar, uma vida de experiência espiritual com Deus, né, que a gente gosta de ouvir, né, essas pessoas, os mais velhos, né, são sábios, né, porque adquiriram a experiência ao longo do tempo e acabaram aprendendo sobre a sabedoria. Então, devem ter moderação. Os idosos, os homens mais velhos, né, eles devem ter moderação, devem ser dignos de respeito, eles devem se dar respeito e serem respeitados, devem se respeitar e serem respeitados, devem respeitar as pessoas, ou seja, devem se portar com base num padrão de comportamento que está relacionado à sua própria vida de dignidade e experiência. E maturidade também. São homens maduros, homens experientes, maduros na fé, experientes na vida. Devem ser sensatos em suas falas, em suas decisões, em suas ponderações. Quantas vezes, né, um jovem, muitas vezes vai ouvir o conselho de um idoso, né, de uma pessoa mais velha, e aí aquele jovem que é cheio da energia, né, cheio da força, da energia natural, né, dos seus hormônios ainda, e aí você ouve aquela palavra daquele senhor que é uma palavra de calmaria. Calma, jovem, tudo tem seu tempo. Né? Essa é a palavra de sabedoria, essa é a palavra de sensatez, né? Que um homem já idoso, né, uma pessoa idosa pode nos passar. Devem ser referência na fé, no amor e na perseverança. Ora, pessoal, comparar eu, que tenho 40 anos, com um irmão de 65 anos, 69 anos,
né? Eu não posso me comparar no que tange a sua experiência, né? Esse homem de crente, ele tem muito mais tempo de crente do que eu, e se ele, né, tem uma vida de integridade ao longo de toda a sua existência, ele tem muito mais experiência de fé. Né? Situações que ele já passou, diversas situações que ele teve a experiência com Deus, de cura, de libertação, de uma série de manifestações de Deus na vida dele, que, comparado à minha idade com a dele, claro que eu tenho menos experiência, então eu tenho mais que aprender com ele, ouvir, né, para que a minha fé seja reforçada, seja alimentada com aquelas histórias daquele homem, daquela mulher. Tá? Então essa é a ideia, né? Esse é o ponto em que Paulo escreve a Tito. História de amor e perseverança da mesma forma. Próximo grupo são as mulheres mais velhas, né? Então, as mulheres mais velhas, Paulo diz assim, elas devem ser reverentes em todos os aspectos, especialmente no vestir e na postura. Não sejam fofoqueiras e maledicentes, sejam prudentes quanto à bebida e que sejam aptas ao ensino da mais jovem. Então, daqui, o que nós podemos extrair como mais importante, né? As mulheres mais velhas, né? Isso quer dizer que Paulo está voltando isso para um público de mulheres, né, que já estão com seus filhos criados, né, já têm uma certa idade, muitas delas já são até viúvas, né, vivem, né, sozinhas, né, com seus filhos já todos casados. Né? Então, essas mulheres, né, elas precisam tomar cuidado para que elas não sejam tomadas pela fofoca, pelo espírito da fofocaiada, da fuxicaria, né? Que muitas vezes é por falta de muito fazer, acaba, né, a mente sendo voltada a tratar da vida alheia, né, a comentar sobre a vida alheia, ficar especulando a vida alheia. Então é mais ou menos isso que Paulo quer tratar. Essas mulheres mais velhas precisam tomar cuidado, elas precisam, né, procurar, né, se preencher, né, preencher o seu tempo em ensinar as mais jovens, né, ter uma atividade, né, dentro da obra, dentro da igreja, uma atividade que lhe dê uma certa, tome o seu tempo, né, que a sua mente seja todo o tempo alimentada, o seu dia a dia, né, seja um dia a dia útil para, né, aquilo que ela possa ser utilizada para a obra, de ensinar, de fazer parte do grupo de intercessão, de orar pelas pessoas, de visitar as pessoas nos hospitais, né, de aconselhamento às jovens mães, às mulheres que acabaram de assumir um casamento. Então, essas mulheres têm utilidade. Vejam que todos os grupos dentro da igreja são úteis. Todas as pessoas dentro da igreja são úteis, seja o mais velho ou o mais moço, eles apresentam utilidades. E Paulo consegue enxergar isso e dizer, Tito, aproveita toda e qualquer pessoa para servir a Deus. Use suas habilidades, a sua realidade, aproveite a realidade dessas pessoas, mas com discernimento, com cuidado. É isso que Paulo estava querendo dizer a Tito. As jovens casadas, né, também direcionou uma lição às jovens casadas. Né? Tenham amor e dedicação pelos maridos e filhos. Né? Sejam trabalhadoras, prudentes e puras, pratiquem bondade com os outros e tenham submissão ao marido, ou seja, ser uma mulher virtuosa, né? Uma jovem mulher que está ali cuidando dos seus filhos, cuidando dos seus maridos, né? Se ela se dedica ao lar, que o faça, né, com toda a maestria que lhe é peculiar. Se ela não tem como cuidar do lar porque ela tem suas atividades fora, né, uma pessoa que é uma concursada, tem o seu emprego, o seu trabalho, tem suas atribuições, mas que ela nunca deixe de cumprir o seu papel dentro de casa como mãe, como esposa. Então esse é o ensinamento que Paulo acaba deixando nessas instruções para que, nos dias de hoje, nós sabemos que nos dias de hoje as nossas mulheres elas não são só donas de casa, né? Elas têm suas ocupações. Na época não, na época era muito comum as mulheres não trabalharem, as mulheres cuidavam só dos filhos, da educação dos filhos e da casa e do marido. Quem trabalhava era o marido, mas hoje a realidade é outra. Hoje as mulheres são inseridas no mercado de trabalho. Mas essas lições aqui servem para as mulheres de hoje? Claro que servem, porque tem mulheres de hoje, pessoal, que prioriza muito o trabalho e esquece do marido, da casa, dos filhos. Então se enquadra aqui, tome cuidado com isso. Né? Você trabalhe, faça o seu melhor, procure ser bem-sucedida, seja bem-sucedida, fora e dentro da sua casa. Porque não adianta você ser bem-sucedida lá fora, né? Ganhar o mundo lá fora, e a sua casa aqui está dentro da perdição, está se perdendo. Está perdendo o coração do teu marido, está perdendo o coração dos teus filhos, porque tu não tem tempo para eles, tu não tem tempo para cuidar da tua casa.
Então, esse equilíbrio é que Paulo, aqui a gente extrai lições, né, dessas orientações de Paulo a Tito, nós tiramos para os dias atuais. Né? Aos jovens, no geral, né, os jovens sejam prudentes e dedicados às boas obras. Né? O jovem que não é casado, o jovem que ainda está na fase, né, do estudar, né, do se formar, né, não está casado, no máximo tem uma namorada. Né? Cuidado, jovem. Né? Você precisa o quê? Ser útil à palavra de Deus, você precisa ser útil à obra. Né? Você tem muita energia, muito hormônio, né? Muita garra, muita determinação, muita força, né? Mas isso precisa ser controlado, precisa ser ponderado. Né? Isso, inclusive, está em Eclesiastes. Né? Tem uma palavra muito linda sobre a juventude, né? Que a juventude, jovem, você pode fazer tudo, mas cuidado, né? Nem tudo te convém. Né? Cuidado com a sua muita força, a sua muita vitalidade, você tem que ter controle, o autocontrole sobre isso, né, para que você não possa acabar se perdendo. Né? Então é mais ou menos isso que Paulo ensina a Timóteo. Timóteo orienta os jovens da igreja. Eles precisam continuar sendo jovens, eles precisam viver a juventude deles, mas viver com responsabilidade a sua juventude. E principalmente responsabilidade com a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, para que os seus dias lhe vão bem. Tá? E por fim, os trabalhadores. Né? Porque Paulo trata na palavra os escravos, né? Que hoje em dia não tem como falar mais de escravo. Né? Os trabalhadores. Paulo deixou que Tito devia investir em quatro ponderações a esses trabalhadores: lealdade, respeito, dignidade e empenho. Né? Então nós, como cristãos, devemos dar bom exemplo como trabalhadores que somos. Devemos fazer tudo da melhor forma. Não para agradar o nosso patrão, mas para agradar o Senhor. Porque o Senhor nos bonifica com as nossas atitudes íntegras, com as nossas atitudes caprichosas. Devemos ser caprichosos, devemos gostar das coisas bem feitas. Precisamos ser leais com nossos empregadores. Né? Precisamos zelar pela integridade deles, inclusive orar por eles, né? Clamar por eles, né? E dar o bom testemunho através da nossa vida com Deus. Ok, meus irmãos? Meus irmãos, era essa, né? Em pouco tempo, era essa a lição, né, que nós tínhamos que compartilhar hoje, tá? E espero que, né, tenha sido proveitosa, né, para vocês o compartilhar dessas lições tão preciosas deixadas pelo apóstolo Paulo, dirigida à igreja de Creta, por intermédio do pastor Tito. Né? Que possamos ser os Titos das igrejas de hoje. Né? Que possamos estar, né, imbuídos da graça, né, da perseverança e da intrepidez do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.